especial para toda a nossa congregação de Irmãs Missionárias de Ação Paroquial. São 80 anos de história, de vidas doadas, de missão na Igreja de Jesus Cristo. Quantas experiências tivemos, quantos sonhos foram realizados, quantas ainda temos para realizar, para fazer acontecer. Com um coração repleto de alegria, gratidão e esperança. A liturgia hoje nos motiva a deixarmos guiar pelo Espírito Santo e juntos invocar o Senhor, que ouve nossa voz e vem em nosso socorro. Com a palavra e a Eucaristia, Ele fortalece nossa fé para enfrentarmos as tentações que surgem em nossa vida. Fiéis a Deus e confiantes em sua proteção, caminhemos rumo à Páscoa de Jesus. Iniciemos cantando. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta nossa celebração eucarística. Hoje nós celebramos o primeiro domingo da Quaresma e também temos a alegria de acolher estas nossas irmãs, né, missionárias da ação paroquial, né, que completam no Brasil 80 anos de vida de evangelização. Por isso eu quero acolher aqui o FLAMAP, juntamente com todos os seus membros e as nossas irmãs. Com muita alegria, cantemos. A fundação da nova congregação foi o fruto de longas meditações e das inspirações conjuntas do bispo, de alguns padres e das jovens fundadoras. Celebrar esse dia, 7 de março, é ser grata a Deus por inúmeras pessoas que fizeram e fazem parte da história da nossa congregação das Irmãs Missionárias de Ação Paroquial. É poder dizer, como São Paulo e Timóteo, sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, colocando-me a serviço. Neste momento, vamos acolher as irmãs e os membros do FLAMAP, como o padre já acolheu. A família FLAMAP é a família de leigos, animadores, missionárias da ação paroquial e alguns símbolos da nossa congregação. Cantando. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor.
o jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor. Desde o seio materno me chamou, viu em mim algo bom, com carinho guardou, qual tesouro escondido em segredo mantido. Em seu sonho de pai quis me confiar o cuidado da vida, a herança bendita. Meu Deus quis em mim revelar seu amor. Com grande alegria, iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja esse Deus que nos reúne em seu amor. Neste momento do ato penitencial, peçamos perdão a Deus de todos os nossos pecados. Cantemos arrependidos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pelos falecidos, um mês de Eurides Alves de Oliveira, Teresa Fantini e Maria Aparecida de Moraes. Quero também colocar por todas as irmãs já falecidas, né? Não só desta comunidade, mas do mundo todo, né? Quero colocar pelas vítimas desta guerra, rezar por todas essas pessoas, né, que estão sofrendo, tendo que deixar os seus lares e a sua pátria. Rezemos também por cada um de vocês aqui presente, em especial pelas nossas irmãs, né, aqui presente, pelo Flamap, esta família e por cada um de nós. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de Deus, que está em nossa boca e em nosso coração, ela nos liberta, nos conduz à justiça e à salvação e nos fortalece contra as propostas enganadoras. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus.
Dirás: então, na presença do Senhor teu Deus, meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito, com a mão poderosa e braço estendido no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me destes, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nenhuma pedra. Passará por sobre cobras e serpentes, pisará sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração.
Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele lhes disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por alguns instantes. Como nós acabamos de ouvir, segundo o Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, né, ele vai falar aqui a relação do deserto, né? O deserto é um espaço de encontro com Deus e encontro consigo mesmo, né? As tentações são humanas, né? As tentações são humanas. Nós, às vezes,
caímos nesta tentação, né? O deserto é esse espaço de encontro, e nós estamos vivendo neste tempo quaresmal, vamos entrar aí os 40 dias da quaresma, um tempo de viver o nosso jejum, nossa oração, nossa penitência, um tempo de nos encontrar, né, e descobrir também em nós o nosso chamado, assim como estas nossas irmãs, né, encontraram o seu chamado através do seu batismo, né, e encontraram força aonde? No Espírito Santo. Diz o evangelista Lucas, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Jordão, lugar este, aonde Jesus foi batizado, aonde Jesus recebeu o Espírito Santo, aonde o céu se abre e diz, este é o meu filho amado, né? Este é o meu filho amado. E às vezes, quando nós estamos neste momento nosso de deserto, neste momento nosso de reflexão conosco mesmo, a gente passa inúmeras coisas. E o diabo é aquele que vem para nos testar, né? E ele pergunta, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão, né? E quando nós olhamos a humanidade hoje, até hoje, as pessoas têm a necessidade do pão material, né? Quem aí não quer o alimento na sua mesa? Todos nós necessitamos, todos nós queremos, né? Jesus não só poderia transformar aquela pedra, mas também toda uma montanha, tudo poderia ser transformado em pão, porque o poder de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Mas Jesus responde ao demônio. A Escritura diz, não só de pão vive o homem, né? Não só de pão vive o homem. O diabo levou para a parte mais alta, mostrou-lhe por um instante todos os reinos. Ele disse, eu te darei todo este poder e sua glória, né? É aquilo que os homens ainda hoje tentam buscar, o poder e a glória, mesmo que seja pela guerra, pela destruição de pessoas, de valores, de princípios, né? Mas Jesus responde, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos que te proteja, né? Mas Jesus não vem aqui para fazer um espetáculo, Jesus vem para mostrar o caminho de salvação, o caminho de libertação, o caminho que nós devemos seguir. E o caminho de Deus é um caminho da cruz, é o caminho do sofrimento, é o caminho da dor, é o caminho da entrega, que essas nossas irmãs percorreram desde o início, desde 1942, quando chegaram aqui no Brasil. No mundo? No mundo? Em todos os países, perdão, no mundo, desde 80 anos da congregação, né? 50 anos fez aqui na nossa cidade, né, irmã? Que nós fizemos o ano passado, não foi? 50 anos, só que no mundo 80 anos, né? Então, aonde também não foi fácil, não foi fácil. Elas tiveram também que enfrentar muitas coisas, né? Tantas propostas foram feitas a elas, mas nenhuma fez com que elas desviassem do projeto de Deus, do projeto de evangelização. E vocês acham que hoje é fácil? Hoje não é fácil, né? Hoje tem as cruzes de um novo tempo, de uma nova época, em que nós também enfrentamos todos juntos, né? Só que à medida que nós confiarmos em Deus, à medida em que nós confiarmos no Espírito Santo, nós tornaremos essas dificuldades mais fáceis. Poderemos enfrentá-las com mais serenidade e com mais amor, com mais paciência, né? Se nós olharmos aqui a realidade de cada país, na Espanha, aonde foi fundada esta casa, na Espanha, né?
aonde as irmãs ali começaram com tanta dificuldade, né? E elas foram crescendo, não porque elas eram fortes, mas porque o Espírito Santo as faziam e as fazem fortes. Não só na Espanha, mas no Brasil, Venezuela, Chile, México, Angola e Moçambique, né? Em todos esses países aonde se encontram casas das nossas irmãs, aonde cada uma delas com a sua particularidade, cada uma delas com a sua dificuldades, mas cada uma delas também com as suas conquistas e com as suas glórias. Porque Jesus assegurou em todas o tempo, em toda a época, e nos segura firmes até hoje. Para que nós possamos hoje celebrar esta Eucaristia 80 anos após a fundação. Para quê? Para que juntos possamos celebrar este momento em ação de graças e agradecer por tantas bênçãos, por tantas conquistas também aqui em nossa comunidade, aonde as irmãs acompanham no nosso lar e cuidam dos nossos idosos, que também é um desafio enorme, né? É um desafio enorme, né? É um desafio enorme. É aquilo que quando Jesus fala, né? É só pelo Espírito de Deus, né? É só por muito amor, né? Porque humanamente, às vezes, nós não daríamos conta. Nós nos sentiríamos esgotados, né? Nós que às vezes dentro da nossa família, dentro das nossas casas, às vezes temos um pai idoso, uma avó idosa, um tio idoso, e nós falamos, poxa vida, quanto trabalho, quanta paciência que nós temos que ter. E as nossas irmãs que vivem, que convivem e que doam da sua vida naquele lar. Porque seu espaço de convivência, muitas das vezes, é ali também. E quando elas saem para ir a um hospital, para passar uma noite ao lado daquele enfermo, somente Deus que as fortalece, e a oração de toda a nossa comunidade, a oração das pessoas, o amor de cada um de vocês. Jesus, ele vem ao mundo para mostrar, né, que nós somos humanos. Jesus, naquele momento que foi tentado, ele não usa do seu poder de Deus, em nenhum momento, para nos mostrar que mesmo no nosso deserto, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo nos nossos momentos mais difíceis da nossa vida, à medida que nós confiarmos em Deus, nós podemos vencer tudo. Quando nós achamos que nós não vamos dar conta, quando nós vamos achando que aquilo dali está muito pesado, aquela cruz está muito pesada para nós, Deus está ali, junto, representado na família do Flamap, a cada senhoras que aqui se fazem presentes, que vão ali, que rezam junto, que celebram a cada momento com alegria. Isto fortalece as nossas irmãs, isso fazem elas acreditar que elas estão no caminho certo, porque o caminho de salvação é a paz, é o amor, não é a guerra. Quando Jesus foi tentado a ter todos os poderes, ele já sabia que aquilo tudo era dele, né? Só que o diabo não sabe, né? Ou sabe, mas quer nos confundir, né? Ele sabe também o poder de Deus, porque ele não prevalece no poder de Deus, mas ele tenta nos confundir. É o que ele quis fazer com o Filho de Deus. Ele quis, Jesus enquanto homem, ele quis confundir a Jesus, mas Jesus,
estava seguro junto ao Espírito de Deus que o acompanhava, que o seguia em todos os momentos da sua vida. E você, caro irmão, irmã aqui presente, Jesus não te abandona nunca. Em todos os momentos do deserto da sua vida, Jesus está ali ao seu lado, presente, firme e forte, para dizer a você: eu estou aqui, confia em mim, acredita em mim, seja forte, não vacile. E às vezes nós, pela nossa fraqueza humana, vacilamos, caímos, mas Jesus é aquele que sempre está ali para baixar e ajudar cada um de nós a levantar. Mas até quando vai ser assim? Não precisa mais, nós já sabemos o poder de Deus, nós sabemos que nós devemos buscar este Deus, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês deixaram a sua casa, deixaram o conforto da sua família, do seu lar, para vir buscar a força em Cristo, para enfrentar lá fora esse deserto que o mundo ora tem nos oferecido, um deserto da falta de fé, da falta de amor, da falta de compreensão e de perdão e de misericórdia, em que o mundo vai numa contramão do projeto de Deus, aonde Jesus diz: adorai somente a Deus. E até hoje, mais de 2000 anos se passaram da morte de Jesus, e as pessoas ainda estão apegadas às coisas desse mundo. Olha o presidente da Rússia destruindo a Ucrânia, e junto toda a humanidade, o sonho de tantas pessoas, né? Até quando nós vamos viver desta forma? E aí nós poderíamos dizer: mas padre, mas aqui no Brasil, no nosso continente, isso não vai nos afetar, é muito longe. Já está nos afetando, já está nos afetando, porque em um país, em um mundo globalizado, é uma coisa só, um depende do outro. Nós não produzimos tudo, nós dependemos, mesmo que seja de um componente de um outro país, e aquilo tudo vai encarecendo, o alimento se torna mais caro para nós também. E quem sofre? Os mais simples, os mais pobres, os mais humildes, os mais necessitados, aqueles preferidos, preferencial aos olhos de Deus, e aos nossos olhos também. Quem sofre são aqueles que estão lá na ponta, né? E é isso que nós precisamos compreender, que quando o mundo vive lá fora a guerra, aí nós falamos: mas o nosso país, padre, não tem guerra. Mas quantas pessoas são mortas, né? Dentro dos nossos lares, nas nossas favelas, no nosso país, mortas nas redes sociais, onde são caluniadas, defamadas por tantas outras coisas, né? Nós temos que parar com essa guerra, nós temos que parar de viver desta forma, nós temos que assumir a nossa cruz, assim como estas nossas irmãs também assumiram viver o projeto de Deus na sua vida, e buscar com amor e com intensidade, né? E assim nós vamos vendo o sinal de Deus, nós vamos vendo a resposta a tudo isso, que é o nosso lar, né? Um dos mais bem cuidados que eu já entrei, e olha que eu já fui em casa de idosos, né? Já fiz estágio quando fazia fisioterapia em Marília, em vários lares em Marília. Passei por várias cidades, visitei vários lares, mas aqui, não desmerecendo nenhum dos outros, mas
as senhoras cuidam com tão grande amor e com tão grande carinho. Por quê? Porque vê em cada irmão daquele a presença de Deus. E é assim que nós devemos fazer, né? Nós não podemos ser deixados tentados pelo demônio, pelo ter e pelo poder, mas sim pelo servir, pelo amar e pelo acolher a todas as pessoas. E assim fazem as nossas irmãs de ação missionária paroquial, né? Que vivem, né, doando da sua vida aos nossos irmãos. Eu inverti? Ação missionária paroquial? Ou inverti? Não, inverti. Missionárias de ação paroquial. Eu sempre inverto aí. Nossas irmãs de missionárias ação paroquial, que vivem neste projeto, já seguindo a fundadora há 80 anos, né? E não desviaram. Por quê? Porque o projeto da fundadora era o mesmo projeto de Deus. Era servir aos pobres através daqueles que mais precisam, né? E quando nós estamos no caminho certo, nós podemos passar pelo deserto, nós podemos passar por sofrimentos, nós podemos passar por falta de vocações, mas nós vamos resistir, porque Deus, Ele nos ampara e tem também amparado a nossa congregação, né? Tem amparado aí as nossas missionárias do FLAMAP, essa família de leigos, animadores, né, de ação missionária, né? Aonde cada um de nós possamos juntos, né, nos unir, né, para que esta congregação possa crescer ainda mais em Deus e no acolhimento. Só que para isso depende de nós, depende da nossa oração, depende da nossa doação, assim como vocês fizeram na campanha da soja, né? E eu desde já agradeço imensamente aos senhores e transmito pelas nossas redes sociais nosso muito, muito obrigado. Não é a nós que vocês estão dando a Deus, num projeto dele, porque o lar não é um projeto nosso, é um projeto de Deus, dentro da nossa comunidade, aonde acolhe aos nossos mais necessitados, aquelas pessoas que estão à margem da nossa sociedade, que se sentem abandonados e desolados, né? Ali eles encontram um carinho, ali eles encontram um afeto, ali eles encontram tudo que nós podemos encontrar dentro da nossa casa e que ora não nos encontramos, né? E que as nossas irmãs possam celebrar não só 80, mas o dobro disso, né? 100, 200, 300, 400 anos da nossa congregação, né? Por quê? Porque é o Espírito Santo que a conduz. Por que que a igreja de Jesus está há 2000 anos? Porque é um projeto nosso? Não, porque é um projeto de Deus. Quem governa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduziu Jesus no deserto, é o mesmo Espírito Santo que conduz a igreja hoje no mundo. Por isso que ela está firme, né, e juntas, celebrando esses 80 anos da nossa comunidade FLAMAP e das nossas irmãs. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo conduziu pelo Espírito e resistiu a Satanás. Peçamos ao Pai que também nos fortaleça para não sucumbirmos às tentações, digamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Inspirai, Senhor, todos os servidores da Igreja, para que, por palavras e ações, sejam sempre sinais do vosso reino no mundo, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Conduzi as autoridades constituídas para que implementem consistentes políticas públicas em favor dos que carecem de terra e moradia, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Iluminai com espírito as comunidades, as pastorais e os fiéis de boa vontade, para que sejam perseverantes na oração e na caridade, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. A vocação, sendo um chamado de Deus, ela nasce na comunidade para a comunidade. Acompanhai com vossa bênção as irmãs missionárias de ação paroquial e todos os membros do FLAMAP, para que sejam fiéis ao carisma da congregação, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. A semente da boa nova espera e necessita cada dia ser acolhida por nós, pois está chamada a germinar e dar frutos de conversão, para que desse modo possamos anunciá-la de maneira acreditável e convincente, para que todas as pessoas com as quais encontramos-nos diariamente, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Estamos vivendo um tempo difícil. Cristo veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Mas não é assim que está sendo. Esta pandemia que tira tantas vidas, crimes, desigualdades e injustiças sociais, injúrias raciais ou religiosas, a guerra por domínio de território, cessando tantas vidas. Quanta falta de Deus na humanidade. Peçamos pela paz no mundo, pelo fim da guerra e da pandemia, para que haja mais amor e respeito entre as pessoas. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Rezemos também por todas as nossas irmãs aqui presentes, pelas demais no mundo todo. Rezemos também pelas famílias FLAMAPs no mundo inteiro e por você aqui presente, por você, caro ouvinte, você que nos acompanha aí pelos meios de comunicação. Eu quero colocar também por todos os nossos enfermos, em especial pela Sônia, esposa do Lazinho, e por tantos outros, e por cada idoso do nosso lar, né? Cada um que não pôde estar aqui presente, mas estão lá no lar, rezemos por cada um deles, rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso nós o suplicamos na unidade do Espírito Santo. Amém. Para ti
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e com todos os santos. Nós os aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco,
com nosso bispo Argemiro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos Eurides Alves de Oliveira, Teresa Fantini, Maria Aparecida de Moraes, por todas as irmãs já falecidas, pela fundadora desta congregação, por todos os idosos falecidos do nosso lar e de nossa cidade e do mundo inteiro, e de todos aqueles falecidos que cada um trouxe no coração, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados por sua sabedoria, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. São amor, dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos também. Eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso
disseram e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos também. Eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho. Ela é vida e alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento, é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Avisos. Para bem nos prepararmos para a quaresma, na próxima semana, de segunda a sexta, às 15 horas, aqui na Matriz haverá Via Sacra. Dia 8 de março, terça-feira, às 19 horas, aqui na Matriz haverá encontro para a celebração pascal. E durante a quaresma, toda sexta-feira, missa penitencial, aqui na Matriz, às 6 horas da manhã. Então, neste momento, passo a palavra aqui para a irmã Maria. A ação de graças está no coração da vida do cristão. Nossa congregação, nossa vocação, nossos dons, nossas qualidades e virtudes são presentes do amor de Deus, que envolve toda a nossa vida. Precisamos do outro para fazer o reino de Deus acontecer, pois a missão, a graça e a vida não acontece no individualismo. Somos muito gratas a Deus pela vocação de cada um dentro da nossa congregação, assumindo junto o carisma MAP, que é dom para a igreja. Vamos agora, nesse momento, assistir um vídeo que mostra um pouco da nossa história, um pouco da nossa congregação, construída ao longo desses 80 anos. Simplesmente pelos caminhos do Espírito, amadas e chamadas por Deus. A semente se converteu em árvore. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Temos nesse slide fotos de nossas comunidades em cada um dos 7 países. Por tudo damos graças, Senhor. Para que todos escutem a boa nova em sua própria língua e cultura. Este é o grupo das irmãs que estavam no início da congregação, as nossas 9 fundadoras. Naquele 7 de março de 1942, em Carboneiro el Maior, na Espanha, um período de pós-guerra. É uma ocasião para dar graças a Deus pelos nossos fundadores, Dom Luciano Pérez Plateiro e Madre Imaculada, que se deixaram seduzir pela voz do amado e se deixaram conduzir pelo Espírito e realizar o plano de Deus em suas vidas, pelo dom do chamado de cada uma de nós, missionárias de ação paroquial. Essas são nossas comunidades na Espanha.
Agora, nossa comunidade do Brasil, que foi fundada em 1954. Neste navio, as irmãs, quando chegaram, passaram-se 10 anos desde aquele dia branco, cheio de luz, em que o grupo das jovens fundadoras deixou sua cidade por impulso divino, quando outro chamado, agora de alcance universal, encontrou eco em seus corações. Elas chegaram no Porto de Santos. Aqui é a nossa casa, né? Lá o asilo com as irmãs e as moças, filhas de Maria, né? Não sei. Pai, queremos agradecer-lhe em nome de Jesus por todas as suas bênçãos. Obrigada pelos dons de sua misericórdia, por aqueles momentos luminosos em que sentimos a alegria de sua presença, por tudo de bom, nobre e verdadeiro que acontece em nossas vidas, amizade, abraços, oração, esforço compartilhado, esperança. Obrigada, Pai, obrigada. Aqui também um grupo de nossas irmãs do Brasil. São fotos de trabalhos pastorais que nossas irmãs realizaram e realizam ainda hoje. O segundo país missionário a receber as irmãs foi Angola. Na congregação MAP havia um grande desejo de fundar em um país africano. Em 25 de março de 1970, peça da Anunciação, abarcou para a África o primeiro grupo de missionárias de ação paroquial. Destinavam-se a Angola, a mais concreta missão, Vila da Ponte, na diocese de Sá de Bandeira, hoje Lubango. Lá vão elas como uma pequena embaixada de paz, um país que vivia naquela época também em guerra. Jovens formandas da nossa congregação e as irmãs angolanas. Lá no meio, uma brasileira. País de Venezuela. Também é um país que muito forte viveu a presença missionária também em período de grandes dificuldades. Hoje agradecemos também as dificuldades que passamos, os problemas e sofrimentos que tivemos que enfrentar e sofrer. Sabemos, Pai todo amoroso, que ordenas todas as coisas para o nosso maior bem, porque quando acontece o que é desejado ou permitido por Ti, colocamos nossos olhos em Ti e confiamos na Tua fidelidade e na Tua graça. Chile. No Chile nós temos hoje 2 comunidades. Em outubro de 1980, chegaram ao Chile as primeiras missionárias, especificamente na paróquia de Bulnes, pertencente à diocese de Chilian. No México, país da irmã Rocio, né, que faz 15 dias que veio morar com a gente, lá na cidade do México. A pequena semente de mostarda, entrada em 7 de março de 1942, foi chamada de arbusto frondoso, onde os pássaros vinham fazer seus ninhos. Querendo dar seguimento ao ideal missionário das primeiras missionárias,
a fundação feita no México por 4 irmãs que realizavam este sonho, no dia 25 de maio de 1995. Eram 2 brasileiras e 2 espanholas. A pequena semente das missionárias de ação paroquial, o carisma continuou a crescer humildemente, segundo a vontade de Deus, e com o aumento do número de vocações de Angola, surgiu um novo sonho: fundar em outro país africano. Moçambique. Atualmente, as irmãs dessa comunidade coordenam parte do Centro de Pastoral e Espiritualidade. Trabalham na paróquia Nossa Senhora de Fátima e acompanham um projeto social de reforço escolar para as crianças da comunidade rural de Mafavuca. E é em Moçambique que foi doado um poço, né, pelo qual aqui a nossa comunidade de Palmital muito fez. Irmã Vanderleia já esteve aqui em Palmital, né? Hoje ela está na comunidade do México. E a irmã Rocio esteve lá no ano de 2020, né, Rocio? Pai, dá-nos um coração agradecido, que aprendamos a dar-te graça, mesmo em tempos de tribulação, para que nossa ação de graças se torne para nós um esplêndido caminho de bênçãos e possamos testemunhar o imenso poder do teu amor em nossas vidas. Amém. Dando continuidade ao carisma hoje, as missionárias de ação paroquial são mulheres dispostas a arriscar e entregar a vida inteira a Deus e aos irmãos. E apresentamos brevemente agora a nossa família de leigos, que é o FLAMAP, Família Leigos Animadores Missionários de Ação Paroquial. Eu rezo pelas vocações. São algumas poucas fotos, né, que trouxemos aqui para fazer essa memória. Aqui do nosso lado esquerdo, né, é uma celebração aqui em Palmital. Embaixo também essa foto maior. A do meio é o FLAMAP do Chile. E aqui do lado direito, algumas leigas também do FLAMAP lá de Imperatriz. E temos também o FLAMAP em todos os outros países. E agora, então, nós vamos cantar um canto, né, especial para nós, missionárias de ação paroquial, qual motivamos vocês também a cantar conosco. Formamos uma família pequena e singular, unidas pelo amor, alegria e amizade. As culturas são distintas, nossa forma de falar, mas essas coisas não contam quando reina a unidade. Sim, 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 queremos viver assim. O amor será sinal de união. A alegria é a carteira de identidade. E para ser missionária isto não pode faltar. Fermento nas paróquias, nossa vida sincera, e a medida de Cristo mudará a humanidade. Na Espanha, Angola, Chile, Brasil, Venezuela e mais, recordando Moçambique, México e os que vierem. Sim, 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 queremos viver assim. O amor será sinal de união. A alegria é a carteira de identidade.
pode faltar. O carisma nos propõe caminhos de encarnação, viver o discipulado, construir a comunhão. Vamos juntas dedicadas abraçar nossa missão, disponíveis com Maria e o ardor no coração. Sim, 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 queremos viver assim. O amor será sinal de união. A alegria é a carteira de identidade, e para ser missionária isto não pode faltar. Sim, 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 queremos viver assim. O amor será sinal de união. A alegria é a carteira de identidade, e para ser missionária isto não pode faltar. Viva as nossas irmãs! É isso. Nossa, gente, eu achei que fosse um CD que estava tocando, era a Márcia cantando. Nossa, a Márcia cantou bem, não cantou? Nossa, eu achei que fosse um CD que estava tocando. Foi a Márcia e a Carol cantando. Nossa, aprendeu, hein, Márcia? Tá bem. Então agora, doutor Sérgio, por favor. E eu gostaria de chamar as irmãs aqui à frente. As irmãs, vem aqui as irmãs. Irmã Rocio, vem aqui para a comunidade conhecer a senhora que é nova aqui na casa, vem aqui. Porque às vezes tem gente que não conhece aqui, ó. Dá uma salva de palmas aqui a irmã Rocio, irmã Salete, irmã Maria, irmã Jussiane. Agora vocês viram para cá, ó, vira para cá. Doutor Sérgio tem uma palavrinha para vocês aqui. Boa noite a todos. Reverendíssimo Padre Marcelo Barreto, presidente dessa celebração. Queridos paroquianos que dão sentido e calor a esta celebração. Membros da FLAMAP e queridas irmãs missionárias da ação paroquial. Representando a diretoria do asilo, nós estamos aqui reunidos nesta memorável noite para uma cerimônia especialíssima, qual seja o 80º aniversário de fundação da Congregação das Missionárias da Ação Paroquial. Vejam que esta maravilhosa congregação está à frente do nosso asilo São Vicente de Paulo desde 1958. Portanto, ela tinha apenas 16 anos de sua instituição quando veio tomar conta do nosso asilo. Vieram as irmãs espanholas, convidadas pelo Padre Inocente, que era o pároco da época. Eu, nos meus 11, 12 anos, coroinha do Padre Inocente, estava sempre no asilo. Frequentemente eu ia. E as irmãs naquela época estavam vestidas praticamente como esta fundadora. Elas usavam o hábito talar de cor negra da cabeça aos pés. Só se via parte do rosto e as mãos. Nem os pés eram mostrados, porque eram cobertos pelo calçado. Mas aquelas irmãs, mesmo com esta pompa toda, tinham estampada em si
o gosto por servir, o gosto pela caridade. Então, muitas vezes, eu, molequinho, ia com o Padre Inocente ao asilo. Ele tinha um carrão preto, eu ficava todo garboso. E as irmãs me ofereciam bolachinhas com aquele carinho. Me lembro bem, como se fosse hoje, que elas me davam selos das cartas que elas recebiam para a minha coleção de selo de garotos. Era um memorável tempo. Então, desde 1958, elas estão aqui. Eu não sabia o nome da congregação. Eu conhecia as irmãs espanholas, que falavam com dificuldade o português, porque eram recém-chegadas da Espanha. Centenas de irmãs passaram por aqui. Algumas delas passaram e retornaram. Outras certamente estão na glória com o Pai Eterno, pelo muito que fizeram pela nossa comunidade. Os tempos correram, a congregação continua firme. As irmãs são a congregação. Se não existissem as irmãs continuadoras, a congregação teria ruído. Mas as irmãs estão aqui, firmes e fortes, desempenhando o seu papel de caridade. Atualmente, nós temos aqui, na nossa casa, a irmã Maria, que é a atual coordenadora, a irmã Salete, a irmã Jussiane, a irmã Valdete e, por derradeiro, a irmã Rocio, que está em Palmital há apenas cerca de um mês. Ela passou pela Venezuela, ela é de origem e nacionalidade mexicana. Ela passou pela Venezuela, por Moçambique, onde se fala o português de Portugal, e esteve em Tietê por cerca de 10, 11 meses, e agora veio reforçar as colunas do nosso asilo com seu trabalho jovem. Ela entende já relativamente o português. Pelo pouco que eu conversei com ela, que eu tive oportunidade, eu percebi que ela entende bem, mas ainda encontra uma pequena dificuldade para falar. Mas isso é natural. Ela está arranhando bem o nosso portunhol. Mas estas irmãs, com dedicação, zelo, serenidade, responsabilidade, cuidam dos nossos irmãos com a caridade cristã, dando a todos de si o máximo que elas podem, sem esperar nada em troca. Isto é a verdadeira caridade de Cristo. Elas seguem Jesus. Jesus disse: quem deixar tudo para me seguir, receberá muito nesta vida, e no século futuro, isto é, na eternidade, receberá a salvação de sua alma. São palavras de Jesus que se aplica exatamente às senhoras. Diz ainda o Jesus: se alguém quer me seguir, renuncie a tudo e principalmente a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois não adianta nós angariarmos tesouros e mais tesouros neste mundo e perdermos o nosso corpo e perdermos a nossa alma. Estas irmãs seguiram e sempre seguem
os preceitos de Jesus, pois renunciaram-se a si mesmas, renunciaram suas famílias, renunciaram os parentes consanguíneos, renunciaram aos prazeres da vida, fizeram como Levi. Assim que Jesus vem e segue-me, ele deixou a sua banca de cobrador de impostos, largou tudo para trás e seguiu Jesus. Assim são elas, quando chamadas, largaram tudo, largaram família, largaram tudo que tinham e abraçaram Jesus. E mais, fizeram seus votos de caridade, de castidade, de obediência e de pobreza. E esses votos, elas levam à risca. Muitas estão longe de suas famílias e poucas vezes têm oportunidade de conversar frente a frente com seus parentes. A irmã Rocio, por exemplo, de outro país longínquo, deixou tudo e aqui está. Eu pergunto, elas deixaram suas famílias de origem, mas quem seria a família delas? A família delas é a congregação. Quem seriam os seus parentes próximos? Os seus parentes próximos seriam as irmãs que vivem numa comunidade e o próximo de quem elas cuidam. Essas irmãs convivem na comunidade, no amor de Cristo, e os seus bens não são os terrenos. O seu bem maior é o amor de Cristo. E o que elas têm de bens materiais? Apenas o necessário para a manutenção da sua vida, sem qualquer luxo, sem qualquer devaneio, sem qualquer aspiração terrena. Elas estão no árduo trabalho diuturnamente, sem pensar em si e apenas no próximo. Eu acompanho o asilo há muito tempo. Frequentei 15 anos ininterruptamente todo sábado e acompanhei o trabalho. E agora, fazendo parte da diretoria, eu vejo este trabalho incansável, esse trabalho caridoso, esse trabalho de amor intenso que faz melhor a vida daquelas pessoas que lá estão abandonadas pela sorte, abandonadas pela família. Aqueles que não têm ninguém encontram o seu carinho, o seu aconchego no trabalho dessas mulheres. Vamos dizer assim, não podemos julgar, mas podemos afirmar praticamente quase santas pelo seu trabalho, pela sua dedicação e forma de cuidar. Elas irradiam o verdadeiro amor de Cristo, que faz com que sejam o mais perfeito possível, dentro das particularidades de cada um, dentro das imperfeições, dentro das vaidades e dentro da vontade que nós temos de olhar para o nosso ego. Esse amor que elas irradiam torna clara as situações obscuras e sombrias e abre os olhos da inteligência e do coração para que elas enxerguem as coisas abstratas e imateriais subjetivamente muito acima da razão e que interpreta apenas o que é palpável, o que é razoável. Elas interpretam o amor seguindo o amor de Jesus Cristo. Quando falamos no amor, nós temos diversos tipos de amor.
Temos o amor entre pai e filhos, o amor entre marido e mulher, e até o amor entre o homem e animais. Mas o mais completo amor é o amor de Deus, Cristo, para conosco. E é este amor que elas irradiam para aqueles de quem elas cuidam. Não pensem, meus amados irmãos, que elas estão imunes à tentação. Não estão. O próprio Jesus não esteve como no evangelho de hoje. E as tentações para elas, são para elas e para o Padre, talvez sejam maiores do que as nossas próprias tentações. Porque elas se dedicam ao Deus verdadeiro. E por isso elas são tentadas sim. Mas a força do Espírito Santo lhes dá coragem. Assim como o diabo tentou Jesus, foi embora e voltaria para tentá-lo novamente, ele tenta as pessoas consagradas mais que os outros para verem que elas sucumbam, mas elas estão firmes e fortes. Nós, para finalizarmos, em nome da diretoria da Vila Vicentina de Palmital, nós parabenizamos a congregação das missionárias da ação paroquial pelos 80 anos de fundação e mais pelos 64 anos de dedicação aos nossos velhinhos. E damos graças a Deus por termos essas santas mulheres, digo assim, aqui em nosso meio, criando uma expectativa de bons momentos para aquelas pessoas desamparadas pela vida. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui essas valorosas irmãs que representam o Jesus Cristo na terra, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu amor ao próximo. Para completar, eu já andei por alguns asilos que não são chamados de asilo, e sim depósito de velhos. Mas o nosso asilo, sem nos vangloriarmos, é uma casa abençoada por Deus. É uma casa onde acolhe aqueles idosos que estão desamparados e que são tratados com carinho, como se essas irmãs fossem verdadeiras filhas desses pais e mães que depois de terem vivido dezenas e dezenas de anos são desamparados pela família e pela sociedade. Então, agradecemos a esta maravilhosa congregação que aqui está prestando serviço há tantos anos de forma frutífera, ininterrupta, fazendo a felicidade daqueles que são infelizes. Nós pedimos para elas muitas orações e muito pedido para que Deus as conserve fortes, saudáveis e que a sua vocação seja mantida no mais perfeito raciocínio com Deus, pois todas elas já prestaram os seus votos definitivos após o período de 7 votos em que elas foram experimentadas e tentaram ver se era isso mesmo que elas queriam. E hoje elas estão engajadas no movimento que as faz úteis à sociedade e amparo para aquelas pessoas que estão sob sua custódia. E além de cuidar dos velhinhos, elas têm os seus serviços em prol da coletividade. Ninguém viu
uma irmã dessa passeando ou fazendo qualquer coisa, ou saindo para a rua, se não for para desenvolver o seu trabalho. Então nós pedimos a Deus que as ampare sempre, para que elas continuem com esta força, com esta garra, com essa dedicação, fazendo bem a quem precisa. Muito obrigado. E para as irmãs, peço uma salva de palmas. Agradeço o Dr. Sérgio, pelas belíssimas palavras, explanação aqui sobre a vida e a vocação das nossas irmãs. Agradeço aqui também a todos vocês pela paciência. Nós saímos da nossa casa, nos organizamos para a missa, mas todos mantiveram aqui para ouvir um pouco da história destas nossas irmãs. Muito obrigado. Parabenizo também a irmã Rocil, que este mês completou aí mais um ano de vida. Então vamos cantar parabéns para a nossa congregação, pelas irmãs. Vem aqui, irmã Rocil, completa mais um ano de vida. Vem aqui. Cantemos parabéns à nossa irmã e a todas elas. Vem aqui junto, irmã, pelo menos a irmã não fica com vergonha. Mais uma irmã, a gente não fica com vergonha, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Viva a irmã Rocil! Viva todas as irmãs missionárias! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, venha a bênção sobre cada um de nós, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temos todos uma ótima noite, uma santa semana e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor. Desde o seio materno me chamou, viu em mim algo bom, com carinho guardou. Com tesouro escondido, segredo mantido. Em seu sonho de pai quis me confiar o cuidado da vida, herança bendita. Meu Deus quis em mim revelar seu amor. Toda vocação vem de Deus